Olá, meus alunos. Meu nome é Lucas Dantas. Eu venho dar continuidade ao semestre à distância, especificamente na disciplina de Mecânica das Estruturas 1. E hoje eu venho falar para vocês sobre as vigas Gerber. E o que vinha a ser uma viga Gerber? Nada mais é do que um conjunto de vigas associadas entre si com uma ligação ou um apoio do tipo Gerber. Eu posso chamar tanto de ligação como também de apoio. Então aqui eu tenho um exemplo em questão. Aqui não é uma viga, é um consolo curto, ligado com uma viga. Mas essa ligação aqui é uma ligação do tipo Gerber, em que a gente tem o famoso dente Gerber, né? A estrutura que vai servir de apoio tem um dente e a estrutura apoiada tem um outro dente, que vão se encaixar e formar a ligação do tipo Gerber. Aqui é um outro exemplo, que eu tenho duas vigas extremas se ligando com a viga central através de duas ligações do tipo Gerber. E aqui estão os dentes, famosos dentes do tipo Gerber. E onde se aplica esse tipo de estrutura? Principalmente em pontes e em estruturas pré-fabricadas. Podem ter outras aplicações, mas essas são as principais. Então aqui um exemplo de uma estrutura pré-fabricada. A gente sempre deixa um dentezinho e aí vem com a estrutura pré-fabricada e faz um encaixe, formando a ligação do tipo Gerber. Outro caso são as pontes, em que eu executo duas estruturas extremas e venho com a peça central e encaixo aqui. Então esse tipo de ligação ele facilita muito a execução de pontes. Então vocês vão entender melhor a vantagem desse tipo de ligação através desse exemplo aqui que eu vou dar para vocês. Que a gente tem uma ponte que eu quero vencer um rio, né? Vou fazer uma ponte para vencer esse rio, fazer uma passagem. Então eu vou ter duas situações. Uma eu não vou usar a ligação do tipo Gerber e na segunda eu vou usar. E aí a gente vai analisar a diferença entre as duas situações. Bom, na primeira eu vou concretar a peça simultaneamente. Então eu vou ter que fazer um escoramento, todo o escoramento da peça, inclusive no trecho do rio, e executar todas as formas. E aí ir concretando toda a peça. Então nesse caso eu vou ter um maior custo com o escoramento, logo de cara. E no trecho central, BC, eu vou ter um escoramento mais caro, mais difícil de executar e perigoso, a depender da profundidade e da velocidade do rio. Então nesse trecho aqui eu vou ter esse impasse, né? Vou ter que gastar mais, ter mais atenção, mais cuidado e ainda vou ter o risco de acidentes, né? Aqui no rio. Então só aí a gente já vê a dificuldade de se executar uma ponte nessa situação, sem a ligação do tipo Gerber. Já com a ligação, a gente tem a primeira vantagem de não ter o menor custo com escoramento, porque na região central eu não vou ter escoramento. Primeiramente, eu vou executar as estruturas AB e CD e elas vão servir de apoio para a minha estrutura central. Então eu posso tanto preparar a forma ancorada nessas estruturas e executar a estrutura central do local, ou eu posso executar ela fora do local, uma estrutura pré-fabricada, e depois eu venho e encaixo aqui. Então ela traz uma facilidade maior de execução nesse caso. Então tá aí, menor risco, porque eu não vou ter escoramento no rio, e maior facilidade de execução. Então essa vocês já viram uma vantagem nessa situação. E quais são as características desse tipo de ligação? A primeira delas, que eu quero que vocês fiquem na cabeça, é que essa ligação ela permite rotação. Então sempre que vocês verem esse tipo de ligação, vocês vão ver que aquele local ali ele pode rotacionar. Se ele pode rotacionar, significa dizer que o momento fletor nesse ponto é igual a zero. Entretanto, não vai haver deslocamento em X nem em Y, apenas a rotação que vai ser permitida. Eu vou ter ainda restrição ao movimento em X e Y. Se eu tenho restrição desses movimentos, então eu tenho reação em X e Y. Isso aí a gente já viu, já falou sobre isso. Então a viga apoiada, ela vai transferir esforços para a viga de apoio. Isso a gente pode ver aqui na imagem. A viga da esquerda, ela está recebendo forças em Y, forças em X e momento fletor. E ela vai transferir para a viga da direita. Então a viga da direita, como ela vai servir de apoio, ela vai ter uma reação em X e uma reação em Y, para cancelar essas forças e evitar o movimento. Então não vai ter movimento em Y e nem em X. Mas essa ligação ela não transfere momento fletor. Ela permite a rotação. Então vai haver a rotação nesse ponto.
Então essa é a grande característica de uma ligação do tipo Gerber. Lembre-se disso. Ela permite a rotação. E o momento fletor é igual a zero nesse ponto. Então, na realidade, a gente representa o dente como o dente Gerber, né? Como um dente, o próprio nome já diz, né? Dente Gerber. A ligação Gerber é através de dentes. Então aqui está uma ligação Gerber em C. Só que na teoria, a gente vai representar por uma rótula, que é uma bolinha, que vai representar essa ligação do tipo Gerber. Então sempre que vocês verem essa bolinha, a gente vai chamar ela de rótula. E ela, nesse ponto, o momento fletor nela vai ser igual a zero. Então lembre-se disso. E o que muda com a rótula, com esse tipo de ligação? A gente tem o mesmo exemplo da imagem anterior. E aí, esse exemplo, a gente tem 3 equações de equilíbrio, como a gente já vinha estudando. Somatório das forças em x, somatório das forças em y e o somatório dos momentos em torno de z. E se eu for fazer a contagem, eu tenho 4 reações de apoio, né? 2 em A, 1 em B e 1 em D. Então eu tenho mais reações de apoio do que equações de equilíbrio. Então eu pergunto para vocês, é uma estrutura hiperestática, né? Porque eu tenho mais reações de apoio do que equações de equilíbrio. Mas eu digo para vocês, não é uma estrutura hiperestática. Justamente por causa do ponto C, que ele tem uma rótula, essa rótula está permitindo rotação nesse ponto. Ou seja, o momento fletor nesse ponto é igual a zero. Então eu tenho mais uma equação. O somatório dos momentos fletores no ponto C é igual a zero. Então eu não tenho só 3 equações de equilíbrio, eu tenho 4. Eu tenho mais essa equação aqui, devido à rótula. Então cada rótula vai me dar mais uma equação. Então nesse caso eu tenho 4 equações de equilíbrio e 4 reações de apoio. Então essa minha estrutura é isostática, ela não é hiperestática. Simplesmente porque eu adicionei aqui uma rótula. Então, a rótula ela tem uma função de deixar a estrutura mais flexível. Como eu falei para vocês, a estrutura hiperestática é uma estrutura mais rígida. E quando eu adiciono a rótula, eu estou devolvendo a essa estrutura a flexibilidade que ela não tinha antes de ser hiperestática, né? Por quê? Porque ela permite a rotação. Então, eu estou permitindo o movimento. Estou permitindo que essa estrutura fique mais flexível. Então, para me resolver um problema desse tipo, eu tenho que aprender a decompor essa viga. Como eu falei para vocês, a viga Gerber é um conjunto de vigas ligadas entre si através dessa ligação. Então a gente tem que aprender a decompor essas vigas em vigas separadas. Então, pegando o mesmo exemplo, a gente tem aqui uma ligação do tipo Gerber, uma rótula, do ponto C. Então, nesse ponto aqui, para a direita tem uma viga e para a esquerda tem outra viga. Então, eu tenho uma viga aqui no trecho CD e tem uma viga no trecho AB. A primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar quais são as vigas que não têm estabilidade por si só. Por exemplo, se eu separar essa viga CD, eu percebo que ela não tem estabilidade sozinha. Ela vai ficar com uma extremidade livre e um apoio de primeiro gênero. Então essa estrutura não tem estabilidade. Então, obrigatoriamente, ela vai ter que se apoiar na viga da esquerda, que por si só ela tem estabilidade. Se vocês observarem, ela tem 2 apoios. Então ela está estável, ela consegue ficar estável sozinha. Então, obrigatoriamente, ela vai servir de apoio para a viga da direita. Então, essa é a primeira análise que a gente tem que fazer. Então, eu posso separar essa viga em 2 vigas, em que a viga CD, ela vai servir de apoio, na verdade, ela não vai servir de apoio, ela vai ser apoiada na viga da esquerda. Então, eu vou representar o ponto C, que eu fiz a separação, como um apoio de segundo gênero, em que eu vou ter uma reação HC e uma reação VC. E essa reação, essas 2 reações, elas vão ser transferidas para a viga da esquerda, que vai servir de apoio. Então, eu não posso calcular a viga da esquerda do trecho AC primeiro. Eu tenho que primeiro calcular a viga da direita. Por quê? Se eu for calcular primeiro a viga da esquerda, eu vou ter 2 incógnitas, que é VC e HC. Então, primeiramente, eu tenho que calcular a viga da direita. Porque aí eu vou encontrar as 2 reações de apoio, HC e VC, e aí eu vou transferir elas para a viga que vai servir de apoio. E aí sim eu consigo resolver essa viga. Então, primeiro eu tenho que dividir e encontrar a ordem de resolução de cada viga. Cada uma vai ter uma ordem diferente de resolução. Por quê? Porque uma está transferindo esforços para a outra. Cargas, né? Reações. Então, primeiro eu tenho que resolver algumas vigas, depois transferir para outras e resolver.
Então vamos ver aqui mais alguns exemplos de decomposição. Então eu tenho aqui essa viga, fazendo uma análise da estaticidade dela. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 reações de apoio, 3 equações de equilíbrio convencionais e mais uma para cada rótula. Então eu tenho 6 equações e 6 reações de apoio. Então essa estrutura ela é isostática, apesar de ter muitas reações de apoio, né? Então, como é que eu vou dividir essa viga? Eu já vejo de cara que a viga GC ela não tem estabilidade por si só. Então ela vai ter que se apoiar na viga da esquerda, na viga de D até G. Eu também estou vendo de cara que a viga CD ela também não tem estabilidade, é só um pedaço de viga sem apoio nenhum. Então ela vai ter que se apoiar em outras duas vigas, a da direita e a da esquerda. Então eu vou primeiro resolver as vigas sem estabilidade por si só, que vão se apoiar, que vai ser a GH e CD. Então a gente pode ver aqui na imagem, ó, GH e CD vão ser as primeiras que eu vou resolver. Por quê? Porque aí quando eu encontrar a reação de apoio delas, eu transfiro para a viga de baixo, que vai ser a viga que vai servir de apoio. Então primeiro essas duas e depois eu resolvo essas duas. O próximo exemplo, de novo fazendo a análise da estaticidade. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 reações de apoio, 3 equações de equilíbrio e mais 4 rótulas. Então eu tenho 4 mais 3, 7 equações de equilíbrio, mais 7 reações de apoio. Então essa estrutura também é isostática. Então, de cara eu já vejo que a minha viga de HI ela tem estabilidade sozinha, já que ela tem um engaste. Mas a minha viga GH, ela precisa se apoiar em alguém. E ela vai se apoiar na viga da direita e na viga da esquerda. A viga EF, o EG, ela não tem estabilidade também por si só. Então ela vai ter que se apoiar na viga da esquerda. A viga CE também não tem estabilidade por si só. Então ela vai ter que se apoiar na viga da esquerda. Mas já a viga AB ela tem estabilidade. Então se a gente observar aqui a ordem, então eu vou ter que resolver primeiro a GH. Aí depois que eu encontrar as reações de apoio, eu transfiro para a viga da direita e para a viga da esquerda. E aí eu posso resolver as duas simultaneamente. E depois vai ser um efeito cascado, né? Escadinha. Resolvo primeiro essa, depois essa e depois essa. Então, a gente primeiro vai ter que encontrar a ordem de resolução. Já no exemplo 3, eu tenho uma rótula exatamente no apoio. Vocês podem considerar esse apoio como sendo um pilar. Então, eu posso dividir em duas vigas biapoiadas, sendo que as reações em B elas vão se somar no ponto B. Então, não tem muita dificuldade em dividir. A gente só tem que observar quais vigas elas vão se apoiar em quem. E verificar a estaticidade da mesma, né? Então, com relação a isso, a gente tem algumas observações. Primeiro, as vigas Gerber elas devem ter pelo menos um apoio capaz de absorver esforços horizontais, né, laterais. Então, tem que ter pelo menos um apoio de segundo gênero. Isso aí a gente analisa no começo da questão, né? Verificando a estaticidade da mesma, né? Então, depois que a gente verifica essa estabilidade, essa estaticidade, a gente depois não precisa se preocupar mais se é um apoio de primeiro ou segundo gênero, porque a gente já verificou isso. Então, a gente vai resolvendo sem se preocupar se é um apoio de primeiro ou segundo gênero. E no exemplo abaixo, a rótula ela se encontra no apoio, né? Então, a gente considera duas vigas biapoiadas e soma as reações no ponto B, como eu já falei, eu já citei. Bom, então essa aqui é a teoria sobre as vigas Gerber. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, que eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida e sanar. E depois eu vou gravar outros vídeos fazendo exemplos sobre esse tipo de questão. Então, qualquer dúvida, podem entrar em contato. Grato pela atenção.